Esse vídeo é para você que pensa demais antes de fazer alguma coisa nova. Considera todas as variáveis e possibilidades, esperando ter a resposta para tudo, até que no fim você acaba não fazendo nada. Eu já fui assim. Pensava muito e fazia pouco. Mas recentemente eu fui refletindo em cima de fatos da realidade, onde eu percebi que muita gente bem-sucedida, que não necessariamente passou por esse processo todo de racionalização, muitas vezes essa pessoa ia na cara de pau fazer o que ela queria com a chance de dar certo. E na vida você só precisa acertar uma vez para saber o que dá certo. Então você não perde nada por tentar. E o Brasil é uma fábrica de talentos assim. Muitos dos nossos grandes famosos não são grandes intelectuais, planejadores, não fazem nada complexo e ainda assim tiveram um sucesso estrondoso. E você vai perceber que a conclusão que eu cheguei de tudo isso que acontece não é mera coincidência. Então, aproveitando esse enorme repertório que nós temos aqui no Brasil de pessoas não necessariamente inteligentes, mas fazem o que querem e às vezes dá certo, eu vou começar talvez pelo caso mais famoso, que é o Luva de Pedreiro. Um caso que foi alguém que teve sucesso mesmo não tendo muito. O cara dizem que era analfabeto, né? Isso eu não sei, eu acredito que sim. Morava no meio do nada, isso é fato, na Bahia, interior da Bahia, o lugar que ele gravava os vídeos. Era bem precário, no sentido de não ter um campo adequado, era cheio de lama, tudo muito simples. E a princípio, muitos planejadores profissionais, quem fica pensando o dia inteiro, tende a pensar que tá tudo esquisito, não tem nada muito atrativo nesse cenário do Luva de Pedreiro. Por que alguém assistiria os vídeos desse cara? Geralmente os canais de futebol famosos, ou influenciadores, jogam em um campo profissional, de algum clube, tem chuteiras bonitas, patrocinadores, amigos famosos. O Luva de Pedreiro não. Ele foi no completo oposto. Ele, sozinho, com sua humildade, simplicidade e a sua luva, como o registro da marca dele. E não dá pra afirmar nada. Mas o Luva, muito provavelmente, teve o sucesso dele quando ele mostrou seus belos gols em um ambiente simples, humilde, que pode ser que gerou uma identificação com muitos brasileiros, que já gostam de futebol. Mas confesso que eu nunca peguei muita brisa dos vídeos dele. Mas, de toda forma, não sou eu quem escolho quem vai ter sucesso. Com a realidade não se discute. O Luva de Pedreiro conseguiu conquistar as massas e popularizou as suas frases bordões, como receba, graças a Deus Pai, melhor do mundo. Ele foi tipo um alienígena na produção do conteúdo dele. Ele era único, não tinha ninguém fazendo o mesmo. E depois sempre surgem as cópias, mas não adianta, o original sempre será o original. E você acha que ele calculou tudo isso? Eu vou morar no interior da Bahia, jogar futebol em um campo simples e soltar frases de efeito que comovam as pessoas. Muito difícil prever tudo isso. Provavelmente foi um processo bastante orgânico no começo. Ele simplesmente vivia a realidade dele, como alguém que ama o futebol, e resolveu se expressar nas redes sociais. Depois, com o tempo, foram aparecendo empresários e aperfeiçoando os vídeos dele, claro. Mas nada desse planejamento posterior adiantaria se não houvesse a prática, a ação inicial. E eu, com o tempo, fui percebendo que muitas pessoas bem-sucedidas apenas faziam as coisas, depois elas se preocupavam em aprimorar. E uma experiência pessoal minha é que sempre que eu queria fazer algo, eu já começava querendo planejar tudo. E como nada é perfeito, mesmo com o planejamento já criado, as coisas não ficavam perfeitamente alinhadas. Aí o desgaste começa a vir de tentar o melhor planejamento possível e, por perder muito tempo com isso, só com isso, eu já desanimava das coisas. Porque o planejamento não serve de nada se não houver a prática. Você precisa praticar, descobrir o que deu certo mais ou menos e tentar aprimorar, tentar projetar aquilo. Agora, como você vai projetar algo que você nem começou? Você nem sabe o que acontece quando você pratica aquilo. Não dá. Então, pela minha observação, vale muito mais você fazer as coisas para depois corrigir os erros que surgirem durante a prática. Ou quem sabe até ir aprimorando. Não necessariamente você vai começar cheio de erros. Por exemplo, o Luva de Pedreiro mesmo. Eu já vi histórias do antigo empresário dele, que ele realmente foi um gênio. Ele percebeu que o Luva estava ficando famoso e tudo, e ele resolveu, assim, Luva, vamos gravar vídeos com uma camisa branca, que aí os patrocinadores vão ver que você está aberto a patrocínios. Eles poderiam ter o nome deles na camisa. Eu pensei, caramba, esse cara é um gênio. Tipo assim, você acha que o Luva de Pedreiro começou a gravar vídeo pensando que no futuro ele iria ter que trocar de roupa e tudo mais?
É muito difícil, pelo amor de Deus, tem que ser um psicopata para imaginar tudo isso. Agora, é algo que pode ser corrigido sim com o tempo. Agora, qual a necessidade de você querer fazer tudo isso no começo? Atropelar o tempo das coisas. A experiência te dá muito mais ferramentas e aprendizados que você já vai precisar logo no início. E os erros da experiência têm que ser a sua principal forma de aprendizado. É igual aprender a andar de bicicleta. Não sei se você já percebeu, mas sempre antes de uma curva, você vira o guidão levemente para o lado oposto e assim a bicicleta tende a tombar para o lado da curva. E quando ela tomba, aí sim você consegue ir gerenciando o guidão para completar a curva. Só que para aprender a andar de bicicleta, eu nunca vi alguém usando teoria como base de aprendizagem. Mesmo sendo apenas as leis da física, existem muitas variáveis, como o centro de massa do seu corpo, o peso da bicicleta, o vento, a velocidade de movimento. Tudo isso e muito mais coisas interferem no equilíbrio da bicicleta. E mesmo sem saber disso, você consegue andar de bicicleta porque você já tem experiência sensível. Você já sabe o que precisa ser feito em cada posição diferente da bicicleta para que você e ela se mantenham em equilíbrio. E se você anda de bicicleta e nunca tinha percebido isso, que você tomba o guidão para um lado e vai para o outro, você é a prova viva de que teoria vale menos do que a prática. Mas por ser mais confortável pensar do que agir, hoje existem muitos planejadores e poucos executadores. Nesse vídeo, pode ser que eu tenha dito algo errado, expressado mal algum trecho, ou tenha deixado de aproveitar melhor as palavras. Mas e daí? Eu não vou ouvir a gravação toda e refazer ela para corrigir o que eu acho que poderia ter sido feito diferente e enviar o vídeo de novo, enviar o áudio de novo. Eu vou ouvir o vídeo de hoje, pensar em algumas coisas que eu posso melhorar e amanhã eu gravo outro, tentando ser melhor. A vida é assim, tentar evoluir sem se arrepender da experiência com os erros práticos. Porque, como eu disse, eles são seus melhores professores. E eu não sou o dono da verdade, como eu disse. Eu sou uma dessas pessoas que planejam demais e eu tô evoluindo também. E depois que eu percebi que agir é muito mais vantajoso do que planejar demais, a minha perspectiva mudou. As coisas ficaram mais fáceis, mais leves, mais simples, do jeito que elas deveriam ser. E comenta aqui embaixo se você acha que esse pensamento faz sentido pra você. E comente também por que o Luva de Pedreiro foi bem sucedido, na sua opinião. Porque eu tenho dificuldade para entender isso. Eu acho que foi pela identificação com a simplicidade e com o futebol. Coisas bem brasileiras. Mas, sei lá, ainda não entendo. E talvez nem ele entenda mesmo. O fato é que ele só descobriu que fazer gol em um campo de terra e gritar receba deixaria ele famoso porque ele tentou. Ao invés de se perguntar se daria certo ou não, ele jogou a sua ideia para a realidade e ela devolveu a resposta. Não tem método de aprendizado mais fácil do que esse. Talvez eu tenha demorado um pouco para descobrir isso, faz parte, mas eu ainda espero ter iluminado a mente de pelo menos mais uma pessoa. Dito isso, eu vou nessa.